depois você toma a opção tática de fazer o 4-4-1. E aí no segundo tempo, eu fiquei com a impressão que os laterais ficaram muito cansados, né? E os jogadores de corredor, de acordo com estudos recentes publicados até lá em Portugal, eles são os que mais cobrem a área, os que mais dão tiro em alta intensidade. E os dois laterais terminaram o jogo, e um jogo que precisava cobrir mais área por ter um jogador a menos em campo. Você acha que isso seria algo que você faria diferente nas substituições? Ou você acha que realmente pela ideia valia a pena terminar com eles? Boa noite em primeiro lugar. Bem, em relação à situação da expulsão, foi uma situação que condicionou o jogo a todos os níveis. Em termos de, mesmo a jogar com 10, eu acho que ainda tivemos algum volume muito superior ao adversário. O adversário a jogar com 11 só aproveitou o contra-ataque ou um elemento, como aconteceu o gol, uma bola mais direta nas nossas costas. Em relação ao cansaço, com certeza que os nossos laterais estavam cansados, como estava cansado o Paquetá, como estava cansado o Jorginho, porque jogar um jogo desta intensidade, da forma que a gente joga, pressionando o adversário, mesmo com 10, continuámos com a mesma atitude, tínhamos muitos jogadores, já com um nível de cansaço acumulado. O Pedro já estava com câimbras, o Jorginho estava com alguma dificuldade, o Paquetá também, por isso era uma questão de opção. O Alex e o Valerella eram jogadores que estavam frescos, porque não jogaram o último jogo, o encontro internacional, e as nossas opções foi de outra forma. Jardim, aqui na sua direita, Thiago Lima do GE, boa noite. Jardim, hoje você teve a volta do Plata, e o Plata antes vinha sendo um dos melhores jogadores do seu time. Contra o Grêmio, ele foi o melhor em campo até se machucar. Por que a opção de não começar com o Plata hoje no time? E uma segunda curtinha, só saber como é que foi a sua conversa com o Carrascal depois do jogo. Obrigado. O Plata não começou, porque o Plata só ontem começou a fazer o primeiro treino, e mesmo a bater na bola ainda sentia algum incómodo, e por isso eu o utilizei hoje quase na situação de necessidade, porque se não fosse a necessidade nem sequer o utilizava, porque ele somente ontem é que esteve presente no treino, e na abordagem que eu tive com ele ainda sentia dor. O Carrascal ainda não falei com ele individualmente, falamos só no grupo. A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado, vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o Arte não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Um jogo que o Arte optou por um nível de agressividade alto, o Jorginho levou uma porrada aos 30 segundos e o Arte não disse nada, mandou jogar. E depois, numa situação de pé alto, porque o pé alto é uma coisa que não leva para a agressão, não é? O jogador tenta dominar, o outro jogador está a 1,5 m dele e joga-se para cima dele para tentar bloquear. Como foi o lance do segundo golo, ou do terceiro, o Varela tenta tirar de bicicleta e o jogador foi lá com o peito e ganhou, e acabaram por fazer o golo. O lance é semelhante. Como eu já lhe disse, o Internacional do ano passado foi semelhante. Eu acho que estes lances não são de agressão. Ao contrário, por exemplo, o ano passado eu joguei com o Cruzeiro no Palmeiras, o Gomes fez uma entrada ao meio da perna de um jogador nosso, que isso foi visível, e foi cartão amarelo. Por isso eu não percebo os critérios. O que eu percebo é, contra o Flamengo é fácil tirar o cartão vermelho e dar. Isso é que eu entendo muito bem. Jardim, Raíza Simplício aqui, boa noite. No segundo tempo, logo no início ali do segundo tempo, você tirou o Everton Araújo e colocou o Bruno Henrique, né? Eu queria entender um pouquinho qual foi a tua ideia ali, porque pareceu que o meio-campo do Flamengo ficou um pouco mais exposto. O Flamengo, como você falou, tomou os gols ali nos contra-ataques. Eu queria só entender qual foi a tua ideia nessa substituição, se de repente não passou pela sua cabeça trocar o Pedro pelo Bruno Henrique, enfim, o que você pensou ali? Não, estávamos a perder o jogo, queríamos ganhar o jogo, ou queríamos empatar.
A questão da transição, quando estávamos em bloco mais baixo, o Bruno era muito mais ofensivo nesse tipo de ações, de transição. Ganhávamos um pouco de capacidade de duelo nas bolas paradas também, ofensivas e defensivas, e foi essa a nossa estratégia, sabendo que com o meio campo de hoje tivemos o Jorginho e o Paquetá, cansaram muito, por isso é que a seguir foram trocados também, pelo Saúl e pelo Nico. Mister, Roque, coluna do Fla, aqui atrás. Nós tivemos 2 jogadores que, independente de qualquer coisa, acabaram condicionando também o resultado, que foi o cartão vermelho do Carrascal e as 2 falhas do Rossi, nos 2 gols, do segundo e terceiro gol do Palmeiras, que acabaram ali, por vez, liquidando a partida. Eu queria entender até onde vai a tua responsabilidade dentro desse 3-0 e até onde a responsabilidade desses erros individuais podem prejudicar também o resultado do Flamengo. Não, eu como treinador sou sempre responsável pelos erros individuais dos meus jogadores, não é? Com certeza que o Palmeiras não ganhou por dominar o Flamengo. Isso ficou muito bem provado naqueles 20 minutos iniciais, ficou provado mesmo com menos um jogador, mas com certeza que os erros individuais acabaram por ditar regras, mas o treinador é que é responsável pelos erros individuais dos seus jogadores, não sou eu que vou tirar a minha responsabilidade de campo para colocar nos meus jogadores. Sempre quando as coisas não correm bem, eu é que sou responsável. Boa noite, Jardim, aqui. Natália Brasil, Rádio Roquete. A defesa do Flamengo, ano passado, foi a defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro. Esse ano segue ainda tendo bons números também, mas hoje, nos 3 gols que o Flamengo levou, houve falhas na defesa. E eu queria entender de você como você enxerga esse momento que a defesa tem tomado gols que a gente não via até pouco tempo atrás essa defesa tomando. Então, eu queria entender qual é o teu olhar hoje sobre o sistema defensivo do Flamengo. Eu acho que é de mau tom a gente avaliar um sistema defensivo quando uma equipa num clássico está reduzida a 10, quando nos primeiros 20 minutos o adversário não passou do meio campo. E acho que é de mau tom estarmos a avaliar neste jogo em que depois de estarmos a perder um 0 temos que arriscar com menos um jogador e com uma equipa que normalmente quando está a ganhar utiliza muito contra-ataque e o futebol direto, já utiliza quando não está a ganhar e quando está a ganhar utiliza ainda mais. Por isso acho que podemos falar em alguns erros, não é? Mas em termos de sistema defensivo é difícil a gente estar a fazer análises sérias, com certeza com menos um jogador é sempre mais difícil defender. Aqui, boa noite, Jardim. Jardim, hoje foi a 3ª expulsão do Carrascal no ano e o jogador tem 3 gols. Então o atacante tem a mesma quantidade de gols e de expulsão até aqui na temporada. Queria saber de você, se você pensa em fazer um trabalho diferente com o jogador para tentar resolver isso, porque a primeira expulsão foi num lance com o Bidon fora de bola, a segunda foi aquela tesoura no jogo do Fluminense, e hoje esse lance aí, que na minha concepção foi muito mais um acidente do que uma maldade por parte dele. E outra coisa, você acha que aquela fala do Abel no meio da semana, dizendo que o árbitro teria que ter coragem para apitar esse jogo, meio que encorajou o árbitro de puxar o cartão vermelho e não querer sequer olhar o VAR no lance da expulsão do Carrascal? Obrigado. Eu não vou falar do árbitro, porque assim eu faço sempre um raporte dos árbitros. Um raporte um relatório dos árbitros que vão nos apitar. E este árbitro tem episódios com o Palmeiras que não precisa de coragem, não é? Se falarmos no Chapecoense, no Vitória, nessas equipas, então, foi atos de coragem muito grandes. Se vocês reverem essa matéria, vocês vão ver que ele... Mas é sempre para a mesma cor. Isso é o ato de coragem dele. Ficou tudo dito quando aos 20 segundos, e não sei qual a gravidade do problema que tem o Jorginho, levou aquela porrada logo e siga para bingo que deste lado não levou nada. E depois, num pé alto, como eu já disse, um pé alto, que eu acho que não foi agressão, como o ano passado no Inter também acho que não foi agressão, foi um pé alto, que tem um contacto, o outro adversário joga-se para cima do jogador, e acho que não é agressão hoje, foi mais acidental.
Os outros, claro que eu fui punido por isso e chamamos a atenção. E claro que queremos sempre chamar a atenção aos nossos jogadores que cometem, às vezes, estas situações, algumas por inexperiência, outra por controle emocional. Aqui, Jardim, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Jardim, Rossi tem sido um dos jogadores mais criticados nos últimos jogos, assim, né, especialmente pela torcida. As falhas contra o Vitória, a falha no gol contra o Atlético Paranaense fora de casa. Não sofreu gol, porém cometeu alguns equívocos na saída de bola, na bola aérea defensiva. Então, eu queria a tua avaliação desse momento que o Rossi vive, né, como você observa isso, um jogador que teve tanto protagonismo na temporada passada e agora passa por um momento de instabilidade. É isso, já falamos sobre essa situação no jogo do Paranaense. Ele é um jogador que teve protagonismo no passado, ele é um jogador que mantém a confiança porque continua a jogar, continua com o mesmo treinador de guarda-redes que estava também aqui, não houve grandes mudanças em relação àquilo que é a estrutura. Se trouxesse um treinador de guarda-redes, podia dizer, mudou a estratégia, mudou a forma de trabalhar, não mudou, penso que é só uma questão de momento e com certeza queremos que ele se recomponha o mais rápido possível porque nós precisamos de um goleiro no seu melhor. Boa noite, Jardim, canal de Bruno Castanha, Zona Rubro-Negra, Arena Fla. Você falou que vários jogadores, né, cansaram até pela intensidade do jogo, com um a menos. Por que você só fez uma substituição, né, por cada janela? E as últimas duas, que foram o Wallace e Saul, só aos 41 do segundo tempo. Se oxigenar esse time antes também não seria, né, o melhor para a questão do jogo. E só uma rapidinha, uma questão de você falar de... o Flamengo pouco faz falta, aquela chamada falta tática. Hoje, se não me engano, foi o segundo gol, o Léo saiu para caçar e deixou muito espaço. Por que o Flamengo, em vários jogos, não mata nessa jogada na origem para não ter o contra-ataque, chamada falta tática? Obrigado. Não, com certeza que em relação às substituições, fizemos uma aos 45 minutos, aproveitamos 4 janelas, não foi? De substituições, a primeira foi logo aos 45 minutos, quando metemos o Bruno, e depois aproveitámos ir refrescando a equipa consoante as necessidades. Podíamos ter feito mais cedo, podíamos, mas acho que fomos arriscando consoante aquilo que podia ser feito ainda, não é? Porque 2-0 queríamos tentar entrar no jogo, e depois no 3-0 acaba por acabar essa intenção. Em relação à falta tática, assim, a nossa equipa é das equipas mais amareladas e com mais cartões. Sem nós fazermos grandes faltas, é isso que acontece, porque se nós começarmos a fazer as faltas táticas de agarrar e de puxar, eu acho que não íamos ter 6 ou 7 expulsões só, íamos ter umas 10 ou 15 expulsões. Por isso eu tenho sempre muita preocupação, por o que eu vejo, o que eu sinto, é que esse tipo de situações a nós é punido logo severamente. Boa noite, Só uma observação, pedindo novamente para cada um fazer uma pergunta, porque o tempo está curto e a gente vai tirando do colega. Vamos lá. Boa noite, Jardim. Bruna Medeiros, do Desfla. Falando agora um pouco ainda da situação do Rossi, estar no mau momento, queria focar agora no goleiro Andrew, né, que chegou exatamente para ser essa substituição ali, essa possibilidade de ser um reserva do Rossi. Como é que ele está nos treinamentos? Você vê uma possibilidade dele assumir a titularidade em algum momento para dar até esse descanso para o Rossi, para tentar recuperar a boa fase? É assim, eu infelizmente não tive a possibilidade de ver o Andrew em jogos, somente aqueles jogos do Carioca que eu vi pelas imagens de vídeo, ainda comigo ainda não o utilizei, mas com certeza que ele é um jovem que fez um bom percurso em Portugal, numa equipa como o Gil Vicente. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Com certeza que eu quero criar uma oportunidade para o André, mas não quero criar um afastamento do Rossi, porque ainda continuo a acreditar que o Rossi é o nosso goleiro principal. Jardim, tudo bem? Boa noite aqui no meio.
Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, você já falou um pouco sobre a minha pergunta, mas eu quero entrar um pouco mais nesse assunto, que você falou que faz um relatório sobre a arbitragem. Antes dos jogos, a gente sabe que a CBF tem um problema muito grande com a arbitragem, que é a falta de critério, né? Às vezes um lance com um árbitro gera uma falta, uma expulsão, e um lance bem semelhante com outro árbitro, o árbitro acaba marcando nada. E o árbitro do jogo de hoje, ele tem como principal característica deixar o jogo correr. É um árbitro que marca poucas faltas. Especialmente aquelas faltas que não são tão claras. E a gente viu, especialmente no primeiro tempo, muitas vezes os jogadores do Flamengo com faltas não claras, assim, que podia seguir jogando, mas acabam tentando, entre aspas, cavar uma falta. A gente sabe que nem sempre você consegue manter o equilíbrio, consegue continuar na disputa, mas muitas vezes a gente viu hoje isso. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque sabendo da característica do árbitro, um árbitro que deixa o jogo correr, por que a sua equipe fez tantas vezes isso, especialmente na primeira etapa? Obrigado. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu da arbitragem não percebo nada, nem tenho nos objetivos de apitar jogos, mas como eu disse, eu vejo dados, eu vejo. Vocês sabem qual é o aproveitamento do Palmeiras com este árbitro? Vocês têm uma ideia? 90 e tal % do aproveitamento do Flamengo com este árbitro, menos de 50%. Uma equipa que normalmente ganha muito. Pronto, dados eu vejo. Depois as opiniões é para as pessoas que a fazem, não sou eu. Mas isto é que eu vejo. Apitar, eu vejo conceitos, ideias de apitar, como eu vejo, mas eu gosto de regulamentar as coisas. Não podemos ter critérios, a mesma situação com critérios diferentes. Isto é que eu não posso aceitar na alta competição. Mister Isaac Andrade, do Flavoz. Hoje, por se tratar de um jogo tão importante, quando se olha do lado do torcedor, há uma revolta, uma insatisfação e a busca por culpados. Mas você, como responsável pela equipe, dentro daquilo que tem colocado em prática com os jogadores, como é que vê esse jogo, como é que vê o impacto dessa derrota no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América? Em relação à Libertadores, acho que esta derrota não vai influenciar em nada, porque é uma competição diferente. Em relação ao campeonato, eu disse, estamos a 7 pontos, podemos ficar a 4 se recuperarmos. Eu disse aos jogadores, normalmente, os campeões não ganham jogos com os confrontos diretos, ganham com os outros adversários. Foi o que eu disse aos jogadores. Com certeza estamos todos frustrados, porque nós queríamos ganhar o jogo perante uma torcida incrível, o estádio cheio. Foi por isso que vocês viram aqueles primeiros minutos, nada previa acontecer uma coisa destas, porque toda a gente vê, como eu, o adversário quase mal tocou na bola, não é? Estamos a falar do adversário que estava à frente do campeonato. E essa era a nossa ambição, esse foi o nosso planeamento e entramos com esse objetivo. E toda a gente teve uma postura incrível. Em relação ao campeonato, com certeza que estamos mais longe, mas o campeonato ainda é longo. E nós acreditamos que vamos recuperar os pontos e o Flamengo vai voltar a ser campeão. Oi, Léo, aqui, David Sharp, do Antenados na Jogada. Vou te perguntar aqui sobre um problema recorrente do Flamengo, que é a baixa efetividade na conclusão em gols, né? Em realmente conseguir fazer gols, ter muita chance e não conseguir converter. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, aquela goleada de 4-0 lá em Minas, foi quase que uma anomalia, né? Porque foram 9 finalizações e 4 gols do Flamengo. E depois eu vejo aqui alguns jogos que o Flamengo não conseguiu ganhar, mesmo tendo aquele coeficiente X-gol, quase gol, maior do que o adversário. Alguns ganhou por 1-0 e acabou não fazendo falta, mas outros fez falta. E hoje o Flamengo teve mais volume do que o Palmeiras, como você disse, mesmo com 1 a menos, na maior parte do jogo. Como corrigir isso? Tem que fazer um intensivão nesse período agora de Copa do Mundo, de finalização? Como corrigir isso? Que o Flamengo consiga ter um aproveitamento parecido com aquele lá, de contundência lá, que teve contra o Galo? Eu já vos disse, na minha carreira, uma das coisas mais difíceis de trabalhar é a eficácia, não é?
porque a eficácia tem muito a ver com o gesto técnico, com o momento do remate, o momento do cabeceamento, o momento do gesto técnico. E o gesto técnico, o treinador, eu não vou ensinar, por exemplo, o Paquetá hoje teve 3 bolas, não vou ensinar o Paquetá a dizer, tu tens que meter o pé corretamente na bola para finalizar, ou dizer ao Bruno que vais cabecear com a parte frontal da testa. Esse tipo de situações de eficácia é muito pessoal dos jogadores, não é? A minha função como treinador é criar que exista esse tipo de situações de finalização para que os jogadores consigam executar. Com certeza que não é o melhor momento em termos de eficácia, mas como eu acredito, às vezes vamos criar no futuro menos e vamos fazer mais. Trabalhar a finalização, trabalhamos todas as semanas e com certeza que agora neste período vamos procurar dar um ênfase a essas situações. Mas como eu já lhe disse, o gesto técnico do jogador na ação é sempre uma coisa que o treinador quase que vai interferir pouco, não é? Não estão a ver o treinador do Messi dizer, pá, tu vais meter o pé assim quando finalizas. Esse tipo de situações às vezes estão um pedacinho fora do nosso alcance e nós acreditamos na ação individual do jogador. Leonardo Jardim, boa noite. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Todo jogo traz ensinamento e derrotas, acredito que tragam mais ainda. A minha pergunta é se, mesmo a partida tendo acabado agora, se já é possível você dizer para a gente, pelo menos, quais são os ensinamentos que o Abel Ferreira e o Palmeiras trouxeram para o Flamengo hoje, depois dessa vitória por 3-0. Obrigado. Os ensinamentos, a gente na vida estamos sempre a aprender. É logo um princípio. Mas acho que a história do jogo defende-se com uma expulsão aos 20 minutos, num clássico extremamente intenso. Depois o Flamengo tenta procurar, como é a sua forma de estar, procurar mesmo com uma inusão, criar. O adversário faz 1-0 num erro nosso, não é? Porque também temos que dar a mão à palmatória, porque os gols acontecem nos nossos erros. E depois a perder 1-0 com uma inusão foi difícil. Havia duas formas de pensar o jogo. Ou a forma de pensar, vamos ficar todos atrás e a perder 1-0 para ver se... Mas isso não é a minha forma de pensar o jogo. A minha forma de pensar do jogo é acreditar mesmo com 10 vamos ter capacidade. E é isso, tem a ver com as visões. Podíamos pensar, não, pô, aos 20 minutos expulsão, vamos tirar o Pedro, vamos tirar o outro, vamos tirar aqueles e vamos tentar fechar. Os jogadores não iam ficar satisfeitos comigo porque não é isso que eu acredito no futebol. Aqui, Leonardo, boa noite. Leonardo, eu vou fazer uma pergunta em relação à projeção. O Campeonato Brasileiro vai parar devido à Copa do Mundo e vai começar um outro campeonato. A janela vai ser iniciada e você veio para o Flamengo devido a uma demissão do antigo treinador e você tem nesse elenco nenhum atleta indicado por você. Eu queria saber, em relação ao meio do ano, se você vem conversando com a diretoria e até avaliando alguns atletas que o Flamengo tem uma faixa etária elevada e jogadores que têm a qualidade física abaixo. Se você teme por isso, alguns jogadores que não conseguem te entregar a regularidade de minutos, como Saúl, De La Cruz, outros atletas que podem sair, o Flamengo não é isento disso. Se você vem conversando, se de repente esses atletas que você não consegue incluir, a gente sabe que fisicamente, numa recorrência, se isso pode acabar atrapalhando o seu próprio trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso e principalmente se você conversa com a diretoria sobre reforços para tentar implementar, de fato, os seus atletas para ao longo do ano. Com certeza que, como vocês sabem, o elenco já está construído, é uma equipa campeã, mas é uma equipa que, como você verificou e já falamos isto, não é jovem, não é uma equipa que jovem. Temos muitos jogadores acima de uma certa idade, não é? Por isso é que às vezes temos que ter uma melhor gestão, mas com certeza que existem aspectos que a gente tem algumas lacunas. Por exemplo, a gente vê a saída do Arrascaeta, provoca-nos alguns problemas, principalmente no meio ofensivo, um jogador de criação, um jogador que ataca espaços. Utilizamos o Carrascal, mas às vezes falta ainda mais, não é? Falta ainda mais ali qualquer coisa. Por isso que nós estamos a olhar para o elenco de forma a criar soluções que permitem que a equipa seja mais competitiva, que é essa energia que você estava a falar,
porque sabemos que o campeonato é longo e precisamos de energia e de saúde. Uma equipa também tem que ter a sua vertente de saúde bem regulamentada para termos esta intensidade e principalmente aqui no Brasil de 3 em 3 dias. Obrigado, Jardim. Pessoal, boa noite. Obrigado a vocês.